Olá, uma boa tarde de sábado para você. Vamos aos destaques de hoje. Isolda Sela será a primeira mulher a assumir o governo em mais de 220 anos de autonomia política do Ceará. Aeroporto Regional de Sobral é entregue pelo governo do estado. A obra recebeu mais de 70 milhões de reais em investimentos. Mais de 30 países liberaram reservas de petróleo para estabilizar o mercado impactado pela guerra na Ucrânia. E mais, os destaques no esporte com Igor Vilela, que vai falar sobre os grupos sorteados para a Copa do Mundo no Catar. O Panorama Tarde começa agora. Logo mais, na tarde de hoje, Isolda Sela se tornará a primeira mulher a governar o estado do Ceará. Ela foi a vice de Camilo Santana por 7 anos. A gestora ficará à frente do executivo até o fim de 2022 e ainda pode ser candidata à reeleição. Este sábado é o dia em que o Ceará tem a sua primeira governadora mulher efetiva na história. Isolda Sela assume o Palácio da Abolição em virtude da desincompatibilização de Camilo Santana, que deixa o comando para concorrer a uma vaga no Senado nas eleições deste ano. A Isolda acompanhou todos esses 7 anos e 3 meses ao meu lado, nos momentos de avanços, de conquistas, de entregas, e também nos momentos difíceis, de superação. Nós sempre estivemos juntos. Uma mulher discreta, mas uma mulher firme, que conhece o governo, portanto está preparada para continuar, dar continuidade ao nosso projeto, ao compromisso que nós assumimos com o povo cearense. E, historicamente, será a primeira mulher na história do Ceará a governar nosso querido estado. Assim como é alta a aprovação da gestão de Camilo, o trabalho desempenhado por Isolda como braço direito dele é avaliado como notório e relevante. A vice-governadora teve uma atuação bastante importante e significativa ao longo desses 2 mandatos, então ela tem uma presença muito forte no governo, Ela foi capaz aí de construir, inclusive, pactos importantes para o Ceará, atuou de maneira bastante significativa em relação às questões que são mais sensíveis para o Estado. A questão da segurança pública é um exemplo disso. Então, na realidade, é realmente esse momento de finalização de um mandato, de prestação de conta, tendo em vista, claro, também o processo eleitoral. Além de assumir o governo do estado até o fim do ano, Isolda também vai poder concorrer à reeleição no pleito de outubro. Mas antes, a candidatura precisa ser definida pelo partido, o PDT. Até agora, são 4 pré-candidatos apresentados ao cargo de governador pelo PDT. Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza por 2 gestões, Evandro Leitão, atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Mauro Filho, que é deputado federal, além de Isolda Sela. É uma grande honra, é uma grande responsabilidade, mas nós estamos num governo que segue, um governo que tem a sua conclusão em 31 de dezembro de 2022, um governo do qual eu participo desde o primeiro dia, participo inclusive na composição das equipes, participo no acompanhamento de todas as situações, dos grandes projetos, das situações de crise. E nós temos muitas obras, muitos serviços a entregar. Então, uma das minhas tarefas fundamentais é manter esse ritmo que o governo vem tendo, para que nós possamos concluir obras que são muito importantes. Apesar de o trabalho desempenhado por Isolda já ter aprovação na população cearense, o cenário que ela vai encontrar é desafiador. Principalmente se nós considerarmos que a atividade política nasce como eminentemente masculina, Então, durante muitos séculos, a atividade política foi exercida exclusivamente por homens. Então, muito recentemente, é somente no século XX que as mulheres começam a ter essa garantia de participação dada através de reiterados processos eleitorais. Então, é realmente algo bastante significativo se nós considerarmos principalmente o quantitativo de mulheres que ocupam cargos no Poder Executivo, comandando aí prefeituras e governos do Estado. Então, é uma quantidade muito pequena de mulheres que assumem essa condição.
Então, obviamente que isso é muito significativo, né? Muito simbólico de um momento realmente de transição. Mas, claro, as dificuldades ainda são muitas, né? Não há ainda essa condição de equidade no campo da política. Eu me sinto tranquila com relação a isso, né? Eu penso que nós temos essa afirmação importante da presença da mulher, né? E onde nós estejamos, a expectativa é que nós possamos trabalhar bem. A palavra para o ano de 2022 é continuidade. Nós temos um conjunto de ações que estão dentro de um planejamento de todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, eu vejo que a minha tarefa, a minha responsabilidade é dar sequência àquilo que está encaminhado. E, claro, nós sempre podemos aprimorar, fortalecer uma determinada área, a área relacionada a capital humano, formação de capital humano, formação de juventude para o trabalho, para se inserir nesse chamado mundo tecnológico e tal. Isso, para mim, é um foco muito importante, que já vem sendo trabalhado, mas, claro, né, podemos aprimorar, podemos fortalecer? Acredito que sim. Devemos lembrar que nós estamos no ano eleitoral, que tem, por conseguinte, suas contenções, seu regramento específico. Então, tem coisas que não é possível fazer em função da regra. Deixando de lado ideologias políticas, Isolda Sela, no comando do governo estadual, é a chancela do avanço na política local, aliado à imagem de uma mulher firme e determinada. Todo esse avanço que foi a participação de Isolda no governo Camilo Santana, né, uma presença ativa, uma mulher que realmente conseguiu apresentar aí avanços significativos para a sociedade, ela que é educadora, então tem essa visão, né, de que é possível transformar uma sociedade a partir de valores, como a construção de uma cultura de paz. Então isso é muito importante, é muito simbólico e obviamente que isso vai ser um legado deixado por essa administração. Nós ainda temos um caminho muito longo a ser percorrido em termos de criar condições mais igualitárias de participação das mulheres na atividade política, mas ter a Isolda como vice-governadora durante esse período com atuação tão significativa para o governo e questões tão sensíveis, né, com toda essa sensibilidade, né, uma pessoa que tem um temperamento extremamente ponderado, né, uma pessoa que consegue também estabelecer vínculos ali políticos que são importantes no encaminhamento de projetos. Então, isso é muito significativo, é muito importante. O Ceará realmente dá esse exemplo para o país. E, claro, né, é cada vez mais necessário que hajam mecanismos, não só de mudança cultural, mas mecanismos legais também, que garantam que mais mulheres tenham essa possibilidade de participar de processos eleitorais, para que a gente tenha, nas casas legislativas, no Poder Executivo, um quantitativo de mulheres que, de fato, se aproxime daquilo que é a realidade brasileira, que é majoritariamente feminina. Então, há demandas específicas no campo feminino e essas demandas elas precisam encontrar espaço aí nessas casas que são representativas do povo, no Poder Executivo. Então, nós precisamos de mais mulheres comandando grandes municípios, à frente do Poder Executivo Estadual dos estados, para que cada vez mais nós tenhamos aí a possibilidade de construir uma sociedade mais equilibrada, né, onde os valores humanos estão obviamente, acima aí das questões individuais, das questões pessoais. Então, é um avanço muito grande, o Estado do Ceará dá esse exemplo e que outras mulheres também tenham essa oportunidade, tenham essa condição de participar de processos de maneira exitosa. O governo do Ceará entregou ontem o novo Aeroporto Regional de Sobral. A obra recebeu investimentos de cerca de 70 milhões de reais. No último dia de sua gestão, antes de se desincompatibilizar para disputar uma cadeira no Senado, Camilo Santana inaugurou o Aeroporto Regional de Sobral Luciano de Arruda Coelho. O equipamento fica localizado a 10 quilômetros da Avenida Perimetral de Sobral, na altura da entrada do distrito de Patriarca. Primeiro a gente esperou um pouco pelo recurso do governo federal, depois a ideia de uma PPA, mas pela importância de criar esse equipamento para a região norte do estado. A região já merecia, já carecia, como a gente diz, no popular, de um bom aeroporto que pudesse ter voos comerciais para a região.
E nós entregamos hoje um belo equipamento com um terminal de passageiros, com uma pista de 1.800 metros, todo já dentro do padrão exigido pela ANAC. Já solicitamos a regulamentação da ANAC para que em breve a gente possa já temos conversado com companhias aéreas nacionais para que a gente possa criar um voo para cá, como criamos para Jericoacoara, como criamos para Aracati, para que tenha também voos comerciais aqui para a região norte. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, disse que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, deve homologar o equipamento em até 2 meses. E eu me lembro que a obra foi iniciada em agosto do ano que eu estava concorrendo à reeleição. E os adversários burros, que não entendem a população de Sobral, 24 de agosto, no pico da eleição já, né? Os nervos da flor da pele. Diziam que aquilo era uma coisa fake, que era só porque era ano eleitoral, que não ia ter obra nenhuma. Tá aqui ela, galera! Em tempo recorde. Aí eles agora estão dizendo, não vai baixar, eu não estou inaugurando só porque é ano eleitoral. De novo sendo burros, né? Porque as pessoas precisam de informação, a gente dá as informações e as pessoas entendem. Esse empreendimento, que foi executado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, vai ter capacidade para receber aeronaves de porte médio e vai ser um novo instrumento que colabora para o desenvolvimento na região. O novo aeródromo também conta com uma unidade de combate a incêndios e uma usina fotovoltaica, capaz de alimentar toda a demanda operacional do aeroporto. Também foi construída uma nova rodovia de 2,7 quilômetros. É a CE 555, nomeada de Maria José Santos Ferreira Gomes. O novo aeroporto tem pista de pouso e decolagem de 1.800 metros de extensão por 30 metros de largura, além de estacionamento, pátio de aeronaves, pistas de taxiamento, balizamento noturno e um terminal de passageiros com área construída de aproximadamente 2.000 metros quadrados. É um equipamento, posso dizer assim, ele está com o calibre, né? Ele está com a capacidade necessária aqui para Sobral e a Zona Norte, para que nós possamos chegar a patamares mais elevados de desenvolvimento. Isso acarreta, obviamente, oportunidades de novos empreendimentos também, e aí tudo consequência, geração de empregos e renda para a nossa população. Esse investimento aqui, nós estamos investindo cerca de 70 milhões de reais, são recursos 100% do governo do estado. Então são recursos do governo, do povo cearense. O terminal dispõe de salas de espera, embarque e desembarque, administração, balcões de check-in, controle de voo, além de banheiros e espaço para quiosques e lanchonete. A inauguração também contou com a participação de Isolda Sela, que agora assume o comando do Executivo Estadual. Sempre digo que o governo é Camilo e Isolda, não é só Camilo, é uma equipe, é um time, é uma família, todos colaboram no governo. E eu não tenho dúvida que a Isolda será uma extraordinária governadora, irá dar sequência a todos os nossos compromissos assumidos com a população cearense. Portanto, a população agora vai conhecer mais de perto, né, a determinação, a firmeza, o compromisso, o caráter da futura primeira mulher governadora do estado de Ceará, Isolda Sela. Governador Camilo, o senhor hoje entrega uma obra que é exemplo, assim, que faz parte daquelas ações que muito nos desafiam e que o governo trabalhou fortemente, vem trabalhando, continuará trabalhando fortemente para isso, que são essas obras estruturantes e que têm serventia no presente, mas também pavimentam a estrada para o futuro. Porque muitas coisas só podem acontecer de crescimento econômico, só se pode aproveitar oportunidades quando as condições estruturais existem. Segundo a FUNSEMI, a tendência é que as chuvas continuem em todas as regiões do Ceará até segunda-feira, dia 4. Os destaques são a faixa litorânea, Serra da Ibiapaba, sul do Sertão Central, Inhamuns e no Cariri. Por lá devem ocorrer os maiores acumulados e a chuva vai variar de fraca a moderada e ocasionalmente forte. Em Fortaleza e região metropolitana, a previsão para o final de semana é de céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuvas.
A Prefeitura de Aracati informa que a estrada de acesso à Canoa Quebrada encontra-se completamente interditada por questão de segurança. Todas as secretarias, autarquias e órgãos estão trabalhando em conjunto para solucionar os transtornos ocasionados pela chuva da melhor maneira possível. A campanha de vacinação contra a influenza de 2022 começa semana que vem no sistema público. Mas nas clínicas particulares já é possível receber o imunizante. A vacina previne os casos graves da doença, inclusive nas crianças. Leandra trabalha como enfermeira nesta clínica de vacinação há cerca de 1 ano. Para quem teve que lidar diretamente com a Covid e com a influenza, iniciar uma nova campanha de vacinação é um misto de sentimentos. É bem desafiador e inovador, né? Acho que é até um treinamento para nós. A gente, além de educar os pais, a gente tem que educar as crianças para que eles consigam entender para que aquilo que está causando no momento não é muito legal, mas que é de uma forma importante. A vacina usada no sistema privado é a quadrivalente, ou seja, protege contra 4 subtipos de influenza e tem uma razão para ser priorizada no público infantil. Pronto. As crianças, elas têm um sistema imunológico que ainda está em formação, então elas são passíveis de complicações maiores nessas doenças causadas por vírus, como no caso da influenza. Então a criança ela pode evoluir com pneumonia, com a síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação que inclusive pode levar a UTI e a óbitos. Então, para que se evite isso, esses grupos prioritários precisam ser vacinados logo, tanto a criança como o idoso. Mas para conseguir diminuir o medo das crianças na hora de receber o imunizante, é preciso adotar algumas técnicas. A gente usa aquilo que a gente tem de mais lúdico, que eles conhecem, os brinquedos, livros, tenta deixar o máximo acolhedor possível para que eles façam daquele um momento mais tranquilo. A baixa cobertura vacinal das crianças no final do ano passado, segundo os especialistas, levou a um surto de influenza em Fortaleza. Evitar que o problema se repita é o que se espera para este ano. Mesmo quem fez a vacina no final do ano passado, quem fez a vacina no início do ano, precisa fazer novamente, porque a composição é outra. Esse subtipo que circulou no final do ano foi o subtipo Darwin da influenza A. E a vacina do ano passado, de 2021, ela não contemplava, nem a da rede pública quanto a da rede privada, contemplava essa proteção. Então é importante se vacinar nesse momento. O sistema público começa a vacinar contra a gripe na capital na próxima segunda-feira. O calendário é dividido em 2 etapas, até o dia 3 de junho. Por enquanto, a vacina está disponível apenas na rede privada. A vacina da influenza está recomendada a partir dos 6 meses de vida, sem limite de idade. Então, é importante que as famílias procurem as clínicas já. Quando começar a campanha, quem não pode fazer a vacina na rede privada, com essa proteção maior, procure a rede pública, porque o importante é se vacinar. Vacinas salvam vidas. A pandemia diminuiu pela metade os transplantes de córnea no Brasil. A fila de espera cresceu 80% em todo o país. Mas aqui no Ceará, a situação é bem diferente. São apenas 20 pessoas na fila de espera. Seu Valdenor é uma das 195 pessoas que já passaram pelo transplante de córnea esse ano. A cirurgia realizada ontem foi um sucesso. Há uns 15 ou 16 anos atrás, eu levei uma pancada no olho direito e aí, com o tempo, ela veio dificultando, né? Fui perdendo a visão e há 4 anos atrás, eu perdi 100% a visão do olho direito. A cirurgia foi tranquila, com a ajuda de Deus, foi muito tranquilo, graças a Deus. Segundo o médico, foi tranquilo, tá bem, né? Só a recuperação. Assim como o seu Valdenor, ano passado, 967 pessoas passaram por um transplante de córnea. Em 2019, foram 899 pessoas transplantadas. O Ceará ele teve realmente um papel aí, primordial na questão da conduta que se teve com relação às captações dos tecidos corneanos em relação ao Brasil. Em 2020, nós tivemos uma situação em que praticamente parou a captação e a gente parou de realizar os transplantes porque não havia doação.
Felizmente, após reunião do conselho dos bancos de olhos, junto com os médicos transplantadores, a gente elaborou um protocolo e isso fez com que a gente conseguisse retornar às atividades com segurança, tanto para a equipe que ia trabalhar na retirada dessas córneas, como também para os pacientes que iriam realizar os transplantes. 2021 já foi um ano muito melhor do que 2020, superando até o ano de 2019 em termos de realização de transplantes. E a expectativa para 2022 é que realmente a gente volte à normalidade. E para que mais pessoas possam ser beneficiadas, é importante que quem deseja ser doador de córnea avise aos familiares. O procedimento é simples e deve ser autorizado pela família. A doação ela precisa ser uma manifestação da própria pessoa, e aí a gente pede para aquelas pessoas que têm interesse, que tenham o desejo de fazer essa doação, para deixar claro para os familiares, porque apesar de ela colocar por escrito que é doadora, se a vontade da família for de não doar o tecido, a gente respeita a vontade dos familiares. Então, é importante que haja essa manifestação do doador para os seus familiares, para que no momento da situação de óbito a gente possa ter esse sinal positivo para a captação da córnea. Você está conseguindo me enxergar bem? Pois é, essa era a visão que o seu Valdenor tinha antes do transplante de córnea. Agora, após a cirurgia, a sua visão vai melhorar gradativamente, conforme o olho se ajusta à nova córnea. A córnea é um tecido transparente que fica localizado na parte frontal do olho. Após se esgotarem as outras alternativas de tratamento, o transplante geralmente é indicado para reabilitar a visão do paciente. A córnea é uma membrana que ela funciona como uma lente, então ela fica na frente da íris, que é aquela parte colorida dos olhos, né? E ela tem a função de funcionar como uma lente mesmo, de permitir a entrada da luz e essa luz chegue até o fundo do olho para que haja a transmissão desse estímulo luminoso ao cérebro. No próximo bloco, mais de 30 países liberaram reservas de petróleo para estabilizar o mercado impactado pela guerra na Ucrânia. Agora é 12h22. O Panorama volta já. Há 50 anos, a Tijuca Alimentos acredita nas pessoas, no trabalho e no cuidado aos detalhes. Acreditamos em sonhos e que tudo é possível se for feito com dedicação e carinho. Temos um extremo cuidado e carinho com todos os alimentos que colocamos à mesa dos brasileiros, da nossa família para a sua família. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. Deixe a vida universitária surpreender você. Faça valer a pena. Faça Unicristos. Ana Sofia. Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui. As aulas voltaram e, para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não se esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. As mudanças climáticas podem despertar sentimentos como tristeza, preguiça e ansiedade. Os especialistas tratam esses efeitos como transtorno afetivo sazonal. Sobre o assunto, eu converso agora com a psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar, Elaine de Tome.
Boa tarde, Elaine. Obrigado pela presença aqui no Panorama. A gente sabe que esse transtorno ele é mais frequente, né, nos países do norte da Europa, mas é possível acontecer no Brasil também? Tem casos? É possível sim, Fernando, porque há pessoas que passam por esse problema de realmente encarar a ausência de luz, a diminuição da luz devido à luminosidade, elas são afetadas emocionalmente. Dessa forma, elas passam por mudanças de humor, muitas vezes de isolamento, aumento de apetite ou diminuição, também alterações no sono. Isso, de certa forma, vai trazendo para a pessoa alguns malefícios no seu dia a dia, porque isso está atrelado à questão de humor. Se a pessoa ela já tem uma predominância em poder desenvolver a depressão, então ela de alguma forma vai ser afetada pelas mudanças climáticas. As causas desse transtorno têm alguma motivação? Aliás, as razões são apenas psicológicas ou tem uma motivação hormonal, algo do organismo? Tem relação com a luminosidade, né? A falta do sol, de alguma forma, já afeta a diminuição ali do que ela pode receber da vitamina D, né? E ela também começa a ter essas alterações hormonais por conta de sentir o dia a dia mais triste, mais sem muitas alegrias, ela começa a afetar isso nos relacionamentos dela. Então, que motivo, que acredita-se, é que tem a ver, de fato, com essa mudança climática, essa alteração do tempo, que faz com que a pessoa sinta essa mudança hormonal, porque altera, sim, hormonalmente. Com essa situação, não só a pessoa que está sofrendo com a depressão, mas o familiar que convive, como proceder? Primeira coisa é você entender o que está se passando com a pessoa, porque muitas vezes o familiar pensa, tá com preguiça, não quer fazer nada, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa, mas acolher e poder escutar, ouvir, saber o que é que essa pessoa está sentindo, como é que ela está reagindo diante daquilo, não porque ela quer, mas por conta mesmo dessas alterações emocionais, psicológicas e hormonais diante da mudança climática. E esses casos podem evoluir para um estágio de depressão mais grave? Pode evoluir, né? Porque é um dos tipos de depressão. Então, a pessoa ela pode apresentar outros tipos de depressão também e, de alguma forma, ser afetada por isso. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é reconhecer, entender que isso tem uma influência na vida dela, a mudança climática, e buscar fazer atendimentos terapêuticos. Sempre que surgir a luz do sol, vai tomar um banho de sol. Você, inclusive, em alguns casos, até mesmo buscar uma ajuda psiquiátrica para avaliar o caso, porque toda depressão ela pode ser leve, moderada ou grave. Vai depender de cada pessoa. Pois é, justamente por ser sazonal, a população consegue se precaver, se programar em relação a isso? É possível evitar? Ela começando a perceber que esses primeiros sintomas estão surgindo, ela pode, de repente, criar uma rotina de hábitos que possa trazer benefícios para ela. A primeira coisa, não se isolar, não ficar longe das pessoas que você gosta, do ambiente familiar, você conversar sobre o que você está sentindo. Então, cria uma rotina que você consiga ter mais benefícios. Por exemplo, nessa época, Fernanda, as pessoas não vão para a academia com tanta frequência como em outras. Não é só porque as ruas estão alagadas ou porque ela tem medo de sair, mas vem aquele frio, aquele sentimento de não estou afim, não estou com vontade, muitas vezes deixam de fazer atividade física. Então, se você começa a prevenir, quando você não deixa de fazer as suas atividades e quando você não deixa de trabalhar e executar suas rotinas diariamente. Elaine, aqui em Fortaleza a gente está com pelo menos uma semana aí de chuva todo dia. Na sua realidade clínica, no seu cotidiano, você tem recebido pacientes com esses sintomas? Tem sim, as pessoas relatam que de alguma forma ela começa a baixar a produtividade no trabalho e muitas vezes se isolar dos seus relacionamentos amorosos, né? No cônjuge, por exemplo. Então há essa queixa
e muitas vezes a pessoa nem se dá conta que é por conta da mudança climática. E quando chega ao consultório, que é falado dessa possibilidade, e que então é que ela percebe, então é por conta disso que realmente eu estou sentindo essa mudança de humor. Perfeitamente, Elaine, obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Fernando. Eu que agradeço. Até uma próxima. Mais de 3.000 pessoas foram retiradas da cidade sitiada de Mariupol, na Ucrânia. O número foi divulgado pelo presidente Volodymyr Zelensky. Um comboio de ônibus com pessoas que fugiram da cidade chegou a Zaporizhzhia. Mariupol, um porto estratégico no Mar de Azov, ainda aguarda o resultado de negociações complexas para abrir um corredor humanitário para evacuar dezenas de milhares de civis que vivem em condições deploráveis. Na noite desta sexta-feira, moradores que conseguiram fugir da cidade até Berdiansk foram levados de ônibus a Zaporizhzhia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que mais de 3.000 pessoas foram retiradas de Mariupol. O sucesso da operação de evacuação é uma raridade em uma cidade que tem sido bombardeada há semanas. Mariupol foi reduzida a escombros. Só lá, 5.000 pessoas morreram, segundo as autoridades ucranianas, e dezenas de milhares de civis vivem escondidos em porões, quase sem luz, comida, água ou remédios. Após 5 semanas de guerra, 4 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia. O país tem quase 6,5 milhões de deslocados internos, segundo a ONU. Mais de 30 países se uniram aos Estados Unidos na liberação de reservas de petróleo. O objetivo é estabilizar o mercado atingido pela guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos anunciaram esta semana uma liberação inédita das reservas de petróleo bruto do país. A medida foi tomada para aliviar os lares americanos diante do aumento do preço dos combustíveis em decorrência da invasão russa à Ucrânia. Nesta sexta-feira, o presidente Joe Biden disse que a iniciativa foi seguida por muitas nações. Esta manhã, mais de 30 países de todo o mundo foram convocados para uma reunião extraordinária e chegaram ao acordo de liberar no mercado dezenas de milhões de barris adicionais de petróleo. A medida representa de longe o maior uso do estoque estratégico criado pelos Estados Unidos em 1975. Washington tenta esfriar o mercado global de petróleo superaquecido e acalmar as ondas de choque inflacionárias que atingem a economia americana. O preço do tradicional Fish and Chips sente os efeitos da guerra na Ucrânia. A Rússia, sozinha, é responsável por 30 a 40% do pescado vendido no Reino Unido. Quem trabalha com a iguaria já sente o efeito da escassez. O Fish and Chips, em português peixe e fritas, é um prato típico da culinária do Reino Unido. É também o símbolo nacional de comida barata e popular. Mas o preço da refeição tradicional não para de subir por causa da guerra da Rússia na Ucrânia. Estou nesse ramo há mais de 30 anos. Não houve falta de peixe. Nunca vimos falta de nenhum produto. Pelo menos, não como estamos passando agora. A Rússia normalmente fornece 30 a 40% do pescado vendido para o Fish and Chips britânico, principalmente bacalhau e arinca. A Ucrânia também é o maior exportador mundial de óleo de girassol usado para fritar. Soma-se isso ao aumento dos preços do gás no Reino Unido. Há muita incerteza. Há incerteza sobre se teremos peixes suficientes para o dia e as tarifas dispararam. Acho que o gás da Rússia subiu 400%. Não saberemos o que vamos fazer com a alta. Acho que temos que encontrar uma fonte alternativa de abastecimento para o nosso gás. Apesar dos obstáculos, a tradição do Fish and Chips certamente não vai afundar. O prato tem história e resistiu nos últimos anos ao Brexit e à Covid-19. O ator Will Smith renunciou à Academia de Hollywood após ter dado um tapa no comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. Will Smith apresentou sua renúncia da Academia de Hollywood, que atribui o Oscar, após ter agredido Chris Rock durante a cerimônia de entrega dos prêmios no domingo passado. O anúncio foi feito pelo ator em um comunicado. Estou renunciando à filiação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e acatarei quaisquer consequências que o Conselho considerar apropriadas, escreveu o ator. Ele afirmou que suas ações durante a cerimônia foram impactantes, dolorosas e indesculpáveis. Os presentes no Teatro Dolby de Hollywood, em Los Angeles, ficaram atônitos quando Smith subiu no palco e deu um tapa em Rock depois que o comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada da esposa do ator.
Jada Smith sofre de alopécia, uma doença que causa queda de cabelo. Próximo bloco, os destaques do esporte com Igor Vilela. Eu sempre misturei minha arte com a minha vida. E agora na televisão, o programa Mosaico, não é? Na TV Otimista, a gente faz abordagens em 4 temas: arte, cultura, urbanismo e boemia. Numa linguagem de uma narrativa bem coloquial, a gente vai lendo a cidade, vai conversando com as pessoas. E aprendendo muito, não é? Aprendendo junto com o telespectador. Deixe a vida universitária surpreender você. Faça valer a pena. Faça Unicristos. Goiabinha. Mix perfeito de biscoito e recheio cremoso. Isso é um quê de piraquê? Presuntinho, assado, sabor incrível. Isso é um quê de piraquê? Cracker de gergelim, crocante, incomparável. Uau! Isso é um quê de piraquê? Leite maltado, sabor único, derrete na boca. Isso tem um quê de piraquê. E eu aqui, mestre de originalidade de uma marca de biscoito. Isso também tem um quê de piraquê. Piraquê, a receita é ser original. Pra saber mais, acesse o QR Code na tela. Vivemos em um mundo cada vez mais informado, exigente e mais consciente. Desafios e oportunidades surgem todos os dias. Novos tempos exigem novas soluções. Oferecemos uma consultoria de negócios dedicada a aumentar a eficiência operacional, levando inovação. Com ampla experiência em diversos segmentos, construímos uma solução completa, robusta e escalável, que consolida conhecimento nas boas práticas e metodologias comprovadas. Fale com a gente e viva uma nova era na sua empresa. Agora a gente fala de uma oportunidade para quem gosta de ir às compras. O Centro Fashion Fortaleza realiza o 7º Bazar do Empreendimento. São descontos de até 70% em roupas, calçados e acessórios. A iniciativa prossegue até o dia 9 de abril. O objetivo do Bazar do Centro Fashion é aumentar o potencial de vendas do local e zerar os estoques dos fabricantes, como é o caso do seu Horácio, que é vendedor aqui há 5 anos. Aqui todo mundo baixou muito os preços, viu? Nós baixamos os preços. Aqui tem mercadoria que baixou 70% o preço, tem mercadoria com 50% a menos do preço que era antes. E o Bazar é uma grande festa, muita mercadoria, muita variedade. O seu Pedro já veio garantir as compras de hoje, mas amanhã ele vem de novo garantir os descontos. O que foi que o senhor comprou aí? 2 bolsas, bermudas, camisas e uma bolsa feminina para minha esposa. O senhor vem amanhã para o Bazar garantir o desconto? Sim. O que você vai comprar aqui amanhã? Amanhã eu vou comprar mais roupa, sim.
calça, blusa. Aqui no Centro Fashion tem em torno de 5.000 pontos de vendas. Opção para todos os gostos, infantil, moda feminina e masculina. A expectativa é que passem por aqui cerca de 50.000 pessoas, tanto compradores como sacoleiras, como também o público em geral, atacado e varejo. São 8 dias direto de vendas, com promoções tanto para o atacado como varejo. Então todos os públicos, todos os segmentos, eles estão contemplados nesse que é o maior evento de comercial da cidade de Fortaleza. Esse ano nós estamos trabalhando com entre 35% e 50% de aumento no volume de vendas. Para o superintendente do Centro Fashion, André Vajas, o bazar já é consolidado no local e tem uma estrutura que garante a segurança do público. O bazar ele tem 2 alicerces, que é o preço, né, um preço baixo, e a qualidade dos produtos e a diversidade dos produtos que existem aqui no Centro Fashion. Mas o Centro Fashion é um equipamento muito completo, né, do ponto de vista de segurança. Então a gente tem vários seguranças, câmeras, banheiros, uma praça de alimentação com diversas opções, fraldário. Enfim, é um equipamento muito completo que já caiu no gosto do fortalezense, mas também de todo o público que nos visita nesse período. Hora do esporte. Ontem foram sorteados os grupos da Copa do Mundo de 2022. Além disso, esse final de semana também tem a final da Copa do Nordeste. Igor Vilela te atualiza sobre o mundo do futebol. Oi, Fernando. Boa tarde para você e para o pessoal que está acompanhando mais um Panorama Tarde. Final de semana, né, pessoal? Final de semana para alguns começou ontem, sexta-feira, para alguns está começando agora, depois de meio-dia, mas o que importa é que a gente está aqui trazendo as notícias do esporte. Ontem no Alô Galera, no dia da mentira, dia 1º de abril, a gente não mentiu, a gente trouxe aí a dificuldade que o Brasil poderia enfrentar na Copa do Mundo no final do ano. A gente também abordou a perspectiva da final da Copa do Nordeste, do Fortaleza contra o Sport, que acontece amanhã às 6h30 da noite. Falou também a preparação da equipe do Ceará. Isso também é pauta aqui da minha participação no Panorama Tarde, até porque, para você que não pôde acompanhar ontem o sorteio da Copa do Mundo, a gente traz aqui como é que ficaram, né, os grupos da Copa do Mundo 2022 que vai ser realizada lá no Catar. Catar, Equador, Senegal e Holanda são os componentes do grupo A. Holanda agradece esse grupo, que inclusive a abertura da Copa do Mundo vai ser entre Catar e Equador. O primeiro jogo da Copa vai ser esse aí. Grupo B, a Inglaterra tá sussa, né? Tá muito tranquila, enfrentando o Irã, Estados Unidos, e tá aguardando as eliminatórias europeias se encerrarem aí na repescagem. Grupo C, pode-se dizer que é o grupo da morte. Argentina, Arábia Saudita, México e a Polônia. Então, o grupo C aí tem que ser muito bem observado. Grupo D tem França, Dinamarca e Tunísia. A França, a Dinamarca e a Tunísia aguardam também a definição do grupo da repescagem, né? Que aí a gente vê que o do grupo B está esperando um europeu. No grupo D e no grupo E pode vir um representante sul-americano, da CONCACAF ou da própria da África. Então, está aí o grupo B aguardando aí a sua definição. O grupo E, da mesma forma, tem Espanha, Alemanha e Japão, 3 seleções definidas, esperando a repescagem, né, que vai ser realizada no final de junho. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Bélgica e Croácia também ficaram num grupo que, de certo modo, pode ser tranquilo, apesar de Marrocos também ter feito uma boa campanha. Grupo G, aí sim, o grupo que o Brasil está. Sérvia e Suíça, que já enfrentamos na Copa de 2018, mas ambas as seleções evoluíram e estão evoluindo, assim também como a seleção canarinho evoluiu, e vai enfrentar também a equipe de Camarões, que a gente recorda bem também, recentemente a gente enfrenta muito Camarões também nessa fase de grupos. E no grupo H, que a gente tem que ficar atento, é entre Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, porque se o Brasil ficar em segundo ou em primeiro, ele se classifica para as oitavas e pega, dependendo da sua colocação, se terminar em primeiro, pega o segundo do grupo H. Se terminar em segundo, pega o primeiro do grupo H. Então, pode ser que a gente tenha um confronto aí de Brasil e Portugal ou de Brasil e Uruguai nas oitavas de final. A gente deu uma recapitulada nos grupos, vamos ver os últimos grupos do Brasil nessas Copas do Mundo, né? Em 2018, como eu falei, teve a Suíça e a Sérvia. Esse ano a gente vai ter Camarões, mas em 2018 a gente enfrentou a Costa Rica. Então, já são 2 adversários, né, tanto a Suíça e a Sérvia, que a gente conhece bem, né, principalmente o técnico Tite, que está encerrando esse ciclo. Temos em 2014
Brasil, México, Croácia e Camarões. Então, Camarões, a gente lembra que jogamos encerrando aí a primeira fase de grupos em 2014. Em 2010 tivemos Portugal, Costa do Marfim e a própria Sérvia. Então, em 2010 também a gente teve um grupo aí mediano. Em 2006 tivemos Austrália, Croácia e o Japão. A gente vê que a Croácia, a Sérvia e a Suíça sempre está aí também, né, nessa fase de grupos. E no grupo C tivemos Turquia, Costa Rica e a China. Então, esses são as últimas chaves do Brasil nessa Copa do Mundo. Otimista ou não, alguns torcedores ficaram, né, nessa balança de indecisão. Sabemos que é difícil chegar até a final da Copa do Mundo. O primeiro passo é passar, obviamente, da primeira fase. E aí, como eu disse, torcedores ficaram, né, alguns otimistas, outros não. E como a gente está no lugar certo, no lugar de otimismo, a gente mostra agora como é que está a repercussão aí dos torcedores para essa Copa. Sérvia, Suíça e Camarões. Esses vão ser os primeiros adversários brasileiros na Copa do Mundo Qatar 2022. O sorteio desta sexta-feira em Doha revelou o caminho que a seleção brasileira vai ter que percorrer em busca do sonhado hexacampeonato. Nas ruas de Brasília, torcedores falaram suas expectativas para o Mundial. Como sempre, eu acho que o Brasil é o mais forte do grupo, né? Dentre os outros grupos que eles ficaram. E eu acho que na fase de grupos a gente ainda passa em primeiro. Sim, a gente consegue ir para as oitavas direto. Eu não acho que pegamos um time razoavelmente fácil, não. A Sérvia e o Camarão têm evoluído muito no futebol. Então, é um jogo duro entre a Sérvia e o Camarão. Os africanos desenvolveram um futebol muito parecido com os nossos, né? Tem uma habilidade muito grande com o futebol. Então, é uma chave boa para o Brasil. Mas eu acho que a gente não tem que dizer ou não se vê, por exemplo, já classificado, não. É um grupo equilibrado, né? Com seleções fortes, mas o Brasil passa em primeiro. E com relação ao restante da competição, vai depender de como o time vai estar jogando, né? Se chegar jogando bem, passando pelas fases jogando bem, pode chegar até a final. A seleção que está entre as favoritas, né? Então, tudo pode acontecer. Eu acho que o Brasil vai chegar até trazer o título para o Brasil, por ser a melhor seleção do mundo. A estreia do time comandado por Tite está marcada para 24 de novembro contra os sérvios. Na sequência, o adversário vai ser a Suíça, dia 28. A primeira fase brasileira encerra no dia 2 de dezembro contra a seleção de Camarões. O calendário definitivo e o local das partidas vão ser confirmados mais adiante pela FIFA. E a FIFA anunciou que mais de 800 mil ingressos para a Copa do Mundo de 2022 foram comprados durante a primeira fase de vendas. Um total de 804.186 torcedores já têm ingresso para a Copa do Mundo, que vai ser realizada no Catar no final do ano. De acordo com a FIFA, estes são os números da primeira fase de vendas, aberta em 19 de janeiro. O Brasil está entre os 10 países que compraram o maior número de ingressos, ao lado de outras nações como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Argentina. Foram registradas 17 milhões de solicitações de compra em 20 dias nesta primeira fase, mas no total, pouco mais de 2 milhões de ingressos estarão disponíveis para a primeira Copa organizada em um país árabe. A final, marcada para 18 de dezembro, é o jogo com a maior procura, com 1.800.000 solicitações. A FIFA espera arrecadar mais de 500 milhões de dólares com a venda de ingressos, direitos de transmissão e outras receitas comerciais ligadas à Copa do Mundo. A próxima fase da venda de ingressos será aberta no dia 5 de abril, 4 dias depois da realização do sorteio dos grupos da competição. Anota aí no calendário, então. Segunda-feira abre nova remessa de ingressos. E eu digo, sem medo, a melhor época do futebol começou, a Copa do Mundo. Então, expectativa gigantesca para que chegue logo em novembro e a gente tenha aí o maior evento envolvendo o futebol. Alô, galera, segunda-feira. Paulo César Noronha, como ele gosta muito de analisar, principalmente a seleção brasileira, a gente fala mais de Copa do Mundo. Vamos falar dos nossos times cearenses, porque os dois principais clubes do Ceará, no caso Ceará e Fortaleza, alcançaram uma marca histórica de 40 mil sócio-torcedores. O Vovô atingiu um número que era uma meta a ser alcançada até o fim do ano.
na quinta-feira. Inclusive, a gente mostrou ontem no Alô Galera. Já o Fortaleza chegou aos 40 mil sócios ontem, também na sexta-feira. O Ceará conseguiu na quinta e o Fortaleza na sexta. A meta foi alcançada pelos dois clubes por caminhos distintos. O Ceará aposta na acessibilidade financeira do seu programa de sócio-torcedor. Dependendo das condições, há planos que custam a partir de R$ 7,00 por adesão e R$ 14,00 por mês. A estratégia surte efeito, uma vez que mesmo com insucessos recentes em todas as competições que disputou, o clube viu seu negócio, e os seus números de sócio aumentarem gradativamente. Em 2021, o time arrecadou ao menos 12 milhões apenas com os torcedores que se associaram. A expectativa é que a cifra suba para 16 milhões em 2022. O sucesso dentro de campo também é o principal fator, que impulsiona o torcedor tricolor a colaborar também mensalmente para o Leão. O time é finalista do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, além de jogar Libertadores pela primeira vez na sua história na próxima semana, no caso, estreia contra o Colo-Colo na próxima semana, em que inclusive também o Ceará estreia nessa semana, na terça-feira, contra o Independiente da Argentina pela Sul-Americana, que a gente tem inclusive a agenda do Ceará para esse mês de abril. Só que a gente dividiu primeiro a Sula e depois o Brasileirão. Em abril o Ceará enfrenta o Independiente na terça-feira, 7h15, depois no dia 12, na outra terça-feira, o Deportivo Lagaira e aí no dia 26 enfrenta a equipe do General Cabalheiro. No seu lado direito, a gente tem os confrontos do mês de maio, contra o Deportivo Lagaira na Arena Castelão, General Cabalheiro também da mesma forma, e encerra a sua participação no dia 25 de março contra o Independiente. Então, tá aí a agenda do Ceará na Sul-Americana, lembrando que aquela parte esquerda eram os 3 primeiros jogos no mês de abril, que no mês de abril também começa o Campeonato Brasileiro da Série A. O Ceará enfrenta na primeira rodada o Palmeiras, às 9 horas da noite no dia 9, ou seja, daqui a uma semana é a estreia do Ceará nessa competição. Na segunda rodada enfrenta o Botafogo, às 7 horas da noite. A terceira rodada seria um Clássico Rei, mas o confronto foi adiado diante do tricolor do PC estar nas finais do Campeonato Cearense, então o Fortaleza adiou esse confronto. E na quarta rodada o Ceará enfrenta o Bragantino lá no dia 30 de abril. Então, 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 3 jogos pela Sul-Americana nesse mês de abril. Então, em cerca de um mês, o Alvinegro vai jogar 6 vezes. Ontem tivemos entrevista coletiva lá em Porangabuçu. O Richardson, volante alvinegro, falou sobre a preparação que o Ceará está tendo com o novo técnico Dorival Júnior. A preparação tá sendo importante, muda um pouco a metodologia de trabalho, característica de jogo é um pouco diferente da do Thiago, aproveitar já a oportunidade de agradecer ao torcedor por tudo que está fazendo, porque no momento difícil aí que o torcedor mostra sua força. E eu acabei de ver ali, tava vindo no carro e a minha esposa comentou comigo que já tem 40 mil sócios torcedores ali que já com certeza vão se fazer presentes no próximo jogo. Então agradecer ao torcedor pela força, se não presencial, mas sentimental, No momento difícil eles estão abraçando a nossa equipe e a gente espera dar essa resposta dentro do campo. Eu acho que é um momento que eu particularmente já passei aqui dentro do clube, de momentos difíceis, mas a gente sempre tem a força do Ceará é sempre dar essa volta por cima e a gente espera a partir da terça-feira diante do nosso torcedor com o apoio que a gente sabe que o torcedor tá magoado por tudo que aconteceu, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor e conseguir fazer um bom jogo e vencer, que é o mais importante. Então, anote aí também na sua agenda. Na segunda-feira, abre novas remessas de ingressos da Copa do Mundo e na terça-feira, o Ceará enfrenta o Independiente da Argentina às 7h15 da noite na Arena Castelão. Também é para você anotar na sua agenda o que vai ter amanhã às 6h30 lá na Arena Castelão, porque cerca de 56 mil pessoas já estão confirmadas para o confronto decisivo da Copa do Nordeste. O primeiro jogo foi na última quinta-feira, empate entre o Sport e Fortaleza, 1-1. Os gols foram marcados ali nos 10 minutos finais da partida. Então,
ficou tudo decidido para a Arena Castelão amanhã, 6h30. E aí, o Vojvoda sabe muito bem preparar o psicológico do elenco tricolor, até porque essa é a terceira final que ele disputa em menos de um ano. O aspecto psicológico de Chimi está muito bom. Fizemos uma grande partida. O primeiro tempo o controlou o jogo, ou principalmente últimos minutos. O segundo tempo também, eu acho que o Fortaleza fez controle de jogo e fez bom gol. Teve situações de gol em um ambiente difícil, em uma final. E acho que Chimi chega bem psicologicamente e os finais temos que definir o próximo domingo. Já estou imaginando a festa que a torcida tricolor vai fazer amanhã às 6h30, até que inclusive durante o intervalo da partida vai ter um show de um grande artista regional aqui do nosso estado, né, no intervalo do jogo, e também a própria festa que o Fortaleza está preparando, porque tem decisão amanhã contra o Sport, mas também no decorrer da semana tem decisão contra o Colo-Colo, a estreia do Fortaleza nessa Libertadores da América. Fernando, essas são as informações do esporte. Na segunda-feira a gente volta no Alô Galera, 11 horas da manhã, eu ao lado de Paulo César Noronha. Tchau, gente! A cantora Britney Spears fez a alegria de uma confeitaria de Porto Velho, em Rondônia. A princesinha do pop postou nas redes sociais dela um vídeo de um ovo de Páscoa gourmet e marcou a loja brasileira. Na legenda, ela escreveu "I really like chocolate". A confeitaria foi pega de surpresa com as postagens e as redes sociais da loja bombaram. O sucesso foi tanto que o ovo precisou mudar de nome e agora se chama Ovo Britney. O vídeo já tem mais de 7 milhões de visualizações e a confeitaria está recebendo pedidos de fora do país. O Panorama Tarde fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação. Um ótimo final de semana para você. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde para valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida. Cuidar é para quem conhece. Domingo, às 9 da manhã. O Mundo Agro na TV Otimista. O semiárido mais habitado do mundo é um exemplo para o agro global. O programa Agro Otimista irá nos trazer um panorama desse mundo de oportunidades em commodities e produção que transformou uma região. O Agro Otimista vai te mostrar os avanços do setor na região, que já está entre os maiores produtores de proteína animal e proteína vegetal. O Nordeste, que você não conhece, estará no seu radar. O agro é forte, o agro move o Brasil. Domingo, 9 horas, aqui na TV Otimista. Goiabinha. Mix perfeito de biscoito e recheio cremoso.
Isso é um quê de piraquê? Presuntinho, assado, sabor incrível. Isso é um quê de piraquê? Cracker gergelim, crocante, incomparável. Uau! Isso é um quê de piraquê? Leite maltado, sabor único, derrete na boca. Isso tem um quê de piraquê. E eu aqui, mestre de originalidade de uma marca de biscoito. Isso também tem um quê de piraquê. Piraquê, a receita é ser original. Pra saber mais, acesse o QR Code na tela.